Fala pessoal, mais um episódio aqui do Liquid Talks. Sou Thiago, CEO e fundador da Liquid, Eu sou a Luísa, CCO e cofundadora da Liquid. e hoje aqui um tema bem bacana, dois convidados aqui muito importantes aqui hoje. A gente vai falar de escala ou precisão, duas formas de vencer na Minha Casa Minha Vida. Estou aqui com José Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN, e com Paulo Goldstein, CEO da Aria Isso Properties. aí. Começar rapidinho aqui, só para a gente poder aquecer, queria pedir para cada um se apresentar. Começar com o Paulo, conta um pouquinho Boa. aí de sua trajetória, Eh, apresenta pra gente. então, a Ari, ela tem praticamente 3 anos. A gente começou, na verdade, ela foi uma incubadora, uma incubada, vamos dizer assim, da Goldstein Family Office, que é um family office da minha família. A gente sempre participou muito de incorporação em outras incorporadoras grandes. A gente começou a notar que os terrenos menores que 2.000 metros, 1.500 metros eram descartados pelas grandes incorporadoras. Falou, putz, vamos aproveitar esse gancho para lançar projetos. E os primeiros projetos que apareceram para a gente foram focados ou perto de metrô ou em regiões não tão óbvias e não tão valorizadas. Então a gente começou a expandir para lançar produto Minha Casa Minha Vida em regiões que não são tão divulgadas ou não tão exploradas pelas grandes incorporadoras. A gente começou a fazer um, dois, três projetos e estamos muito bem nesse segmento aí. E aí eu venho também, além de ser formado em engenharia, minha família veio desse segmento de engenharia e, consequentemente, eu trabalhei um pouco também em mercado financeiro imobiliário. Então, montei fundos, passei por gestora e depois acabei indo para o ramo de incorporação mesmo. Então, essa é a minha trajetória aí com a Arie. Boa, boa. Conta pra gente então, Zé Pedro, como é que foi a tua trajetória, enfim. Não, legal. Eu sou CEO do Grupo ADN, né? O Grupo ADN é composto hoje pela ADN Construtora, que é a principal empresa do grupo, pela Livon, que é uma incorporadora focada no segmento de médio padrão, a Urbanizei, que é uma urbanizadora focada no desenvolvimento de master plans, e o Instituto ADN, o nosso braço social. Né? E a história do grupo começou na faculdade. Eu fui fazer USP lá em São Carlos, fui fazer engenharia civil, conheci lá meu sócio, Silvio Andrino. Ao longo da faculdade, eu brinco que nossa primeira sociedade foi montar uma república. Então, a gente começou ali brincando de fazer festa, né? Mas já um início ali de uma sociedade, assumindo junto riscos, né? Depois a gente trabalhou um pouquinho, mexeu um pouquinho com investimento na bolsa. Pegamos um ano terrível para fazer isso, 2008, né? Acabamos que perdemos muito dinheiro, saímos fora disso e acabamos querendo empreender no segmento que a gente já estava ali estudando, né, na engenharia civil. A gente queria, a princípio, fazer uma reforma de uma casa, depois a gente acabou indo para a prestação de serviço para construir casas. Era um momento muito aquecido do Minha Casa Minha Vida, então tinha uma demanda muito grande de pessoas querendo construir casas. A gente começou com essa prestação de serviço de terreno e construção, que existia lá no começo. Só que muito rapidamente isso escalou, cresceu muito, né? A gente chegou a fazer 250 casas lá em São Carlos, tudo como prestação de serviço. Né? São Carlos porque lá tem a USP, né, de engenharia, então por isso que a gente foi para lá. E aí a empresa começou a tomar tração, a gente acabou tendo que paralisar ali, trancar a faculdade, né? E aí a própria Caixa, a nossa história, ela não pode ser contada separada da Caixa. Desde o começo a gente tem uma ligação muito forte com a Caixa por causa dos financiamentos. E a própria Caixa, entendendo que a gente já estava com um volume muito grande, entendeu que a gente precisava gericar, precisava começar a trabalhar com empreendimentos, né? Assim a gente começou a trabalhar com empreendimentos imobiliários, né? Fomos expandindo, de São Carlos fomos para outras regiões, mas sempre no interior do estado de São Paulo. Então hoje a gente atua de Campinas até São José do Rio Preto, né? A gente tem hoje quase 7 mil unidades em construção no momento, então uma escala hoje já bastante robusta, né? Mas sempre com esse foco dentro do Minha Casa Minha Vida, sempre uma operação trabalhando junto com a Caixa e sempre com foco lá no interior de São Paulo. Boa, boa. A operação de vocês é majoritariamente horizontal, vertical, como é que é o mix ali? A gente no começo fazia mais horizontal, depois a gente acabou focando totalmente no vertical. Então hoje é 100% só vertical, né? A gente trabalha com algumas linhas de produto, mas 100% hoje no vertical. Bacana, bacana. Acho que o papo com vocês aqui, quando a gente estava pensando, né? Tava pensando com a Lu, e a gente gosta de trazer sempre pontos de vista, histórias que são diferentes, mesmo
segmento, quando a gente olha Minha Casa Minha Vida, né, segmento econômico no Brasil, eu falo, ele é estrutural, não dá para você pensar Brasil, desenvolvimento econômico, sem olhar para a habitação e sem olhar para a habitação para o segmento econômico. Então, a escolha de atuar dentro do segmento econômico, ela é uma escolha que, de certa forma, ela tem um cunho social, tem um cunho de desenvolvimento do Brasil aqui, né? E quando a gente olha aqui, eu conto muito, né? A gente conta muito a história de Liquid, eu falo muito com investidores, eu falo com investidores de fora do Brasil, que tem uma perspectiva absolutamente diferente do que é o mercado imobiliário fora do Brasil, o que é o mercado imobiliário na Europa, o que é nos Estados Unidos, o que é no Brasil, e o que é a segmentação do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente fala que não é o real estate, não é o mercado imobiliário que a gente atua na vertical de incorporação, em especial dentro do mercado Minha Casa Minha Vida. E aqui eu acho que o papo é para mostrar que nem todo Minha Casa Minha Vida também é igual, né? E quando bati esse papo com a Lu, a gente estava falando, vamos trazer 2 pontos de vista de tese. Um deles, como o próprio Paulo já estava trazendo aqui, uma tese um pouco cirúrgica, a gente conta muito, Paulo, olha o terreno, a gente já teve a Tem uma oportunidade de bater esse papo Precisão. com muito cuidado do que cabe nesse terreno, qual é a localização dele, etc. Principalmente porque está construindo muito dentro do grande centro urbano aqui em São Paulo. E vocês lá com uma oportunidade de um pouquinho mais expansionista, porque você tem um pouco mais de área livre, você não compete tanto, talvez, nesse cada metro quadrado ali do terreno, mas com desafios também muito grandes. Então eu queria um pouco dessa provocação, Paulo. Conta um pouco dessa precisão, depois a gente ouvir. Então entra naquilo que a gente começou a conversa. Eu acho que terrenos menores, aqueles terrenos de 1.500, menos que isso, a gente não tem uma disputa tão grande com as grandes incorporadoras que fizeram IPO ou que tem um caixa enorme. Isso é uma primeira coisa. E segunda coisa, a gente na área muito preocupado com produto. Então, produto, quantidade de unidades, preocupar o que vai ter dentro do projeto. Então, a gente normalmente quer colocar uma boa área de lazer, vai ter desde piscina, spa, dentro de um projeto Minha Casa Minha Vida. Então, tenta colocar o melhor que dá, o máximo que dá, obviamente, dentro de um orçamento que não é tão fácil de fazer hoje em dia. E dentro, obviamente, também dos preços que a gente tem que trabalhar, porque a gente sabe que hoje as vendas não estão tão fáceis como eram, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás. Então, cada vez o público está mais criterioso, e principalmente, eu digo, em São Paulo. Muito mais criterioso, muito mais preocupado, o que vai ter no condomínio, quanto isso vai me custar de condomínio, quanto isso vai me custar, tudo por um preço mais barato possível. Então, a gente tenta atrelar os dois e, obviamente, aí a gente faz um outro trabalho que é o macro. Ver o que também tem na região, quais são os nossos concorrentes e tenta se destacar frente aos nossos concorrentes. Então, às vezes, a gente concorre com grandes incorporadoras que vendem um preço de metro quadrado muito mais barato, mas a gente, às vezes, tem o preço de metro quadrado um pouco mais caro, mas com muitas mais opções dentro do nosso projeto. Então, isso tem nos ajudado bastante e, principalmente, a gente entra, como eu falei, em localidades que normalmente os grandes não estão entrando no momento. Por exemplo, a gente lançou agora um projeto aqui na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, faz 2 meses atrás. A Lapa fazia 10 meses que não tinha um produto igual ao nosso. Então, isso para a gente foi muito bom para o fluxo de vendas. Foi uma venda, a gente em 2 meses conseguiu fazer 52%. Então, isso quer dizer o quê? A gente acertou o produto, acertou o ticket e acertou todo o embasamento que a gente pensava dentro daquele projeto. Então, acho que é um pouco disso, assim, nossa visão. Legal. Eu acho que, como o Paulo disse aqui, no final é você procurando caminhos para se diferenciar dentro de um mercado que já é bem maduro, né, que tem muitos players. Então a gente também no interior acaba tendo menos concorrência, né, principalmente ali pós-pandemia. A maior parte das empresas elas voltaram ou para atuar na capital ou para seus estados aí de origem, né. A gente sentiu uma diminuição na concorrência ali no interior. Só que no interior o grande desafio é a questão da renda, né? Então a renda ela é mais baixa,
A gente acaba estando travado ali. De um lado, a gente tem os custos que são basicamente commodities, né? O aço, o cimento, o PVC, o cobre. E do outro lado, a gente tem uma limitação da capacidade de pagamento das pessoas, do quanto elas podem pagar por um apartamento. Então, no final, a nossa tese acaba sendo uma tese de eficiência operacional, que envolve escala, que envolve padronização e que envolve excelência na gestão dos nossos processos, né? Hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele se tornou um propósito maior para a gente do que o próprio Minha Casa Minha Vida em si, né? Então, a gente acabou se conectando, a princípio, com onde tinha uma demanda forte, mas a gente foi descobrindo o nosso propósito, que era transformar a vida das pessoas através da moradia e democratizar isso, levar isso ao maior número de pessoas. No interior isso faz uma diferença enorme. Muitas vezes o maior investimento que você tem em infraestrutura na cidade são através dos novos empreendimentos. O que está levando mais acesso ao saneamento, por exemplo, são os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Mas hoje o Minha Casa Minha Vida é um meio para se atingir esse nosso propósito. Então, hoje, a melhor forma de você conseguir democratizar a habitação, levar o maior número de pessoas a uma habitação de qualidade, é através do Minha Casa Minha Vida. Mas para que a gente possa fazer isso ser viável, a gente precisa trabalhar hoje com eficiência operacional, com escala, com padronização, para poder conseguir fazer caber no bolso das pessoas um apartamento de qualidade, né? A gente trabalha com muito foco na qualidade do produto também. Existem algumas características que a gente não abre mão, então os nossos apartamentos têm varanda, tem um acabamento legal, são condomínios clube, né, com diversos itens de lazer. Para conseguir entregar tudo isso numa localização legal, dentro do que o cliente pode pagar, a única forma da gente fazer nessa tese do interior que tem uma renda mais baixa é a gente trabalhar com escala e com padronização, principalmente, para poder ter eficiência operacional. Essa é uma das visões, né, que eu te falo do Minha Casa Minha Vida, quando ele vai crescer, expandir, no fim do dia ele acaba se aproximando de indústria, né? A gente fala de setor, mas ele acaba tendo um pensamento muito, muito industrial. E, Paulo, para você, eu queria perguntar um pouquinho se você, na oportunidade de uma tese um pouco mais focada, de você ter que fazer um pouquinho, eu vou chamar de boutique aqui, mas você conseguir ter esse olhar, como é que você consegue levar essa visão também, aqui, acho que essa provocação do operacional ali, ou se para você tem mais liberdade ali, você pode... Não, eu acredito assim, a gente tem o ponto bom, que a gente consegue fazer, assim, tem recebido bastante, a gente consegue muito mais terrenos que a concorrência, porque são terrenos menores. Então eu não tento formatar um terreno de 10, 20 proprietários para formar um terreno único para fazer um grande projeto. Porque isso em São Paulo é o que mais acontece. Você pega qualquer bairro em São Paulo, é difícil você achar um terreno grande, que você tenha às vezes uma indústria, isso acontece, mas e grandes players que estão nessa procura. Mas assim, a gente junta 2, 3 proprietários, forma um terreno relativamente bom e uma boa localidade, conseguimos atingir o preço que a gente normalmente quer, localidade que a gente quer e produto que a gente almeja. Então, lançando nessas regiões, a gente consegue até baratear um pouco mais até o preço de venda lá na frente. Porque a gente pega um preço de metro quadrado um pouco mais enxugado de compra de terreno, que para a gente é o mais importante. É como o José falou também, questão do preço de construção é uma commodity. Então, o preço de construção não vai variar tanto. O que mais influencia para a gente aqui em São Paulo é o preço do terreno. Você vai, às vezes, 5 quadras para cima ou 5 quadras para baixo, o preço do metro quadrado pode ser 30% ou 40% mais caro ou mais barato. Então, isso aqui é muito... Você precisa ser muito cirúrgico com relação à compra de terreno, ter as melhores condições e atingir também um produto específico. O que a gente normalmente faz um pouquinho melhor é, como eu falei, a gente tenta melhorar os produtos, tentar comprar terrenos específicos bem localizados e que sejam mais fáceis, como a gente sabe também que nunca é fácil comprar terreno, mas tentar melhorar para fazer um bom trabalho para tentar comprar. E aí nessa a gente tenta aumentar as escalas de compra de terreno. Então às vezes a gente lança 5 ou 6 projetos que equivalem no interior ou qualquer outro, não ser uma grande escala, um projeto único. Mas a gente tenta fazer mais projetos.
Posso, pensando aqui numa curiosidade, pensando no que vocês estão falando, né? Mas Paulo, quando lança um empreendimento, tem 40 unidades mais ou menos, e você falou 250, né? São dois mundos Sim. completamente diferentes. Para viabilidade, né? Para isso caber também em cada uma das operações de vocês. A escala, não ter a escala, isso às vezes prejudica a viabilidade ou melhora? Porque você falou, por exemplo, até o custo do condomínio. Quando eu fazia meu próprio projeto, o custo do condomínio diluído em 250 apartamentos ou 250 casas é o potencial, né, do pagamento do cliente final, ele é maior, né? Porque ele vai pagar menos. Isso. E para você, quando você vai fazer esse lançamento e tem poucas unidades, como é que essa conta fecha? Tanto de viabilidade, mas para caber nesse bolso do cliente? Porque quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de crédito. Né? Então a gente fala qualquer coisa que caiba no bolso do cliente, quanto mais volume eu tiver, melhor. Então, no seu desafio, eu acho que cada um, como é que isso fecha a conta para cada um de vocês dois? Tá. A diferença é o seguinte, a gente faz às vezes 60, 80 unidades, só que a grande diferença é o tamanho do terreno. É tudo a proporção, né? Tudo que você faz é proporção. Então, nosso terreno, a gente faz terreno igual, a gente acabou de lançar um produto do Gaia Fausto que tinha 500 metros quadrados de terreno. Então, 85 apartamentos. Você pensa numa diluição, o condomínio não fica tão caro. O IPTU não fica tão caro. Por quê? Porque o terreno é pequeno, gera um grande potencial construtivo, que isso que pesa na nossa viabilidade. Perfeito. Então, a gente comprou um preço adequado de metro quadrado de terreno, usou o máximo de potencial que teve. Então, a gente lá nesse caso desse projeto nosso, a gente teve um potencial de 7,5 vezes Zoneamento o zoneamento, bom, né? o Loseu, pagou outorga, fez assim, perto do metrô, então isso ajudou muito. Tá. Então ajuda muito com relação a diluir custo, principalmente de condomínio, que é a nossa preocupação, porque a gente vende um produto de ticket lá de 500 mil reais, 400 mil reais, a gente é muito preocupado também com a manutenção no futuro desses apartamentos. Então, isso também ajuda muito a diluir. Então, você ter a gente, como falei, a gente tenta colocar o máximo que dá de área de lazer, área comum pro cliente, mas, ao mesmo tempo, sempre pensando no bem-estar e o custo financeiro para ele lá no final. Então, obviamente, a gente faz tudo isso num terreno bem pequeno. Se fosse um terreno de 5, 6 mil metros quadrados, 80 unidades, aí concordo com você, com o condomínio, o IPTU, seria 30 vezes mais, entendeu? Então, essa é a nossa cabeça, assim. A conta fecha assim, né? E o seu lado, né? Não, é legal que eu tô ouvindo o Paulo falar que, assim, é outro bicho mesmo, né? Mas é que eu acho o que mercado, essa o mercado exatamente... imobiliário, ele é mesmo muito regional ali, né? Ele funciona, às vezes você fala, São Paulo, né? A gente está no interior para capital. E o mercado é completamente diferente, né? Eu venho bastante aqui para São Paulo, participo na Abrainc, no Sinduscom, converso bastante com empresas também que atuam aqui. E toda vez, para mim, é muito estranho escutar falar, porque o nosso mundo é completamente diferente, né? Então, no interior, a gente tem legislações diferentes em cada cidade, o potencial construtivo, em geral, é bem mais baixo, né? Mas, em contrapartida, a gente tem muito mais terrenos, muito mais áreas para explorar, né? Então eu vi o Paulo falando de terreno de 500 metros aqui, conseguindo fazer um VGV super legal. A gente trabalha lá com áreas de 20 mil metros, daí para cima, muitas vezes tentando trabalhar com novas regiões da cidade para conseguir fechar a conta, onde você tem que levar toda a infraestrutura, então não tem viário, você vai providenciar o viário, você vai fazer rede de água, rede de esgoto, ampliação, né, de toda a infraestrutura da cidade. Fazer doação de via, muitas vezes, né? Você tem que criar... Tem que fazer doação, tem que depois asfaltar, né? Então, é realmente uma outra matemática, uma outra conta. Eu acho que nos dois o propósito é o mesmo, né? Que é levar moradia, fazer a moradia ser acessível para as pessoas, mas funciona realmente numa outra lógica. E aí, no nosso universo, a gente hoje procura cada vez fazer projetos maiores, né? Então, hoje a gente tem alguns projetos de 500, 600 unidades, temos um em Campinas com 800 unidades, e para a gente, em geral, Muito quanto grande. maior, melhor, porque tanto na questão do condomínio fica mais barato, mas o trabalho da empresa como um todo, né? Fazer um empreendimento de 100 unidades, por exemplo, para a gente, dá o mesmo trabalho de fazer um de 500 unidades. Mas você tem que ter a confiança também da venda, né? Porque no final, pra conta fica legal.
legal, né? A viabilidade para ela fechar melhor, quanto mais unidades, melhor. Mas você também tem que ser muito eficiente nessa venda para que 800 unidades sejam vendidas, né? Você tem que fazer uma composição muito extensa, né? Desde do land bank até você realmente garantir que vai receber até a última parcela ali do Não, Fast com Lucro, né? certeza. É algo que no começo a gente não faria, né? Mas com o tempo você vai adquirindo experiência, conhecimento da cidade, tem um entendimento melhor da capacidade de absorção daquele Com município, da concorrência, e entende, realmente é um risco maior. Muitas vezes você tem que modular na caixa, né? Um problema um pouco também no projeto maior, que tem que viver um ciclo mais longo, são as mudanças que vão acontecendo ao longo do processo, né? Então, o próprio Minha Casa Minha Vida, ele vai mudando de regra, taxa de juros, são várias mudanças que podem acontecer ao longo do processo. Mas hoje, mesmo assim, a gente prefere, opta por lançar projetos maiores. A experiência nos trouxe que, assim, projetos menores, qualquer problema que acontece ao longo do percurso dele, vira um projeto que dá prejuízo. Ele não tem capacidade de absorver ali nenhum problema. E projetos maiores, é incrível como eles são resilientes. Então, às vezes no meio do processo acontece alguma coisa, ele piora, mas aí mais para frente também melhora Minha Casa Minha Vida, e você consegue subir o preço e no final você consegue terminar com ele com um resultado melhor. Então, em geral, no interior a gente está indo cada vez mais para a escala, né, para padronização. Isso é um ponto crucial para a gente. Então, tem uma briga muito grande que a gente está tentando junto às associações, tanto a Abrainc quanto o Sinduscom. O governo do Estado de São Paulo também está pegando essa briga para ele, está apoiando, que é para a gente levar a padronização para os municípios, né? Então, hoje, cada cidade a gente tem que fazer um apartamento diferente. Imagina, como se se a Volkswagen fosse fazer um Gol, e aí em cada cidade que ela fosse fazer o Gol, o pneu tem que ser de um tamanho, a janela tem que ser de um tamanho diferente, né? O motor tem que ser outro. Imagina isso, como é que você conseguiria ter uma escala. Então, no momento que hoje a gente está tendo escassez de mão de obra, a gente está tendo cada vez mais dificuldade, né? E para conseguir ter eficiência operacional, a gente vai ter que caminhar para a industrialização. A gente teve uma reforma tributária que vai começar a entrar em vigor agora, que vai auxiliar bastante nessa industrialização, mas a gente precisa evoluir no interior com a padronização da legislação para a gente conseguir ampliar ainda mais a nossa escala dentro de uma padronização e buscar eficiência operacional. Acho que é só engraçado, a gente estava fazendo outro podcast falando da tenda e a gente estava falando exatamente isso. Se você está falando de municípios dentro de São Paulo, imagina estados, né? Que cada estado ainda tem seus próprios municípios de legislação. Exatamente, né? A gente tem quando está olhando o centro urbano, já tem uma peculiaridade ali que o Paulo vai encontrando o espaço, trazendo para a gente aqui que nas cidades, mesmo no interior, a gente olhando São Paulo, ainda assim eu tenho a diversidade. Quando eu vou expandindo o estado aqui, a gente analisa muita carteira, né? A diferença que tem de um estado para o outro, de uma cidade para outra, é impressionante. Assim, sendo grandes capitais, diferença absurda, às vezes, de inadimplência, a velocidade de venda, enfim. Até o zoneamento, igual ele estava falando. Ali eu posso construir 7 vezes o potencial. Outra região, eu tô 2, 3 vezes o potencial construtivo. Dentro de uma mesma cidade. É muito difícil isso, né? Exatamente. Então, no fim, essa tese de você especializar numa região, ela é muito importante. Mas eu ia trazer uma outra visão de vocês ali, que quando vocês estão comparando um pouco, não comparando, mas a tese de vocês, ela ainda tem um tamanho, e você tem ainda dentro do Minha Casa Minha Vida as empresas que são as grandes indústrias, né? Os top 5, top 10 ali que são verdadeiras indústrias que já têm essa visão mais nacional e cara constrói aqui, cara, múltiplas regiões, mas dá para vencer estando focado, começando cooperação, né? Acho que assim como empresa de tecnologia a gente fala muito em foco aqui, vocês escolheram, e aí a pergunta é essa: dá para vencer quando olhando esse mercado aí e você começar a dar operação bem focada bem aqui? cirúrgica, né? Então, eu acredito que é o seguinte, eu vejo as grandes incorporadoras, as que deram certo, as que deram errado, né? Que sempre é bom ver ambos os lados. As que estão dando certo, seja juros altos, juros baixos, situação de mercado, isso assim, eu acho que o Brasil é altos e baixos. Então, a gente tem que conviver com isso.
Isso é a primeira coisa. Então, olhando as grandes, o que eu vejo como parâmetro e futuro, etc. As grandes, elas nada mais é do que as que eu tenho como referência, tá? Por exemplo, a Cyrela. Qual que é a referência que eu acho da Cyrela? Eles lançam muito produto, eles são muito preocupados com produto, em específicas regiões, qualidade de produto, tipo do produto, design, e só que fazem isso em larga escala. Então eles fazem o que eu penso um pouco que é de produto menores, em menores escalas, só que isso em grandes escalas. Então eles pensam um produto com qualidade de produto, de tamanho, às vezes é um terreno grande, às vezes é um terreno não tão grande, mas muito focado no que eu posso oferecer para o meu cliente que ele não vai ter em outro lugar. Uma experiência que não vai ter em outro lugar. E é isso, pensando em relação à experiência, produto, design, e é isso um pouco que a gente traz para os nossos projetos, que hoje a gente pensa assim, o nosso projeto, se eu fosse fazer um projeto do meu produto para um terreno grande, ele ficaria exatamente igual e muito bom também. Então eu consigo ganhar margem, eu consigo ter o mesmo público que compra hoje meu produto Minha Casa Minha Vida. Eu tenho certeza que é um produto que, se eu aumentasse o tamanho da escala dele, compraria um produto, o pessoal de médio alto aí, o alto padrão até compraria também. Então eu acho que é o produto, e assim, você aumenta isso conforme o que eu falo. Volto a falar, o público hoje em dia está muito resiliente, muito cuidadoso com o que está comprando. Então, a pessoa, ao mesmo tempo, seja o altíssimo padrão e volume, ela quer comprar muito bem comprado o preço do metro quadrado, o preço do produto final, e quer que tenha tudo. Ambos os ramos, o altíssimo padrão, ou o cara que vai, assim, o público que vai comprar 300 apartamentos, é o mesmo que quer comprar, em 80 unidades, o melhor possível num terreno e produto menor. Então eu sinto um pouco isso, assim, olhando as duas vertentes, assim. E eu acho que, assim, São Paulo é muito difícil você achar grandes terrenos hoje. Então, os terrenos que você tem uma concorrência enorme. E como a Luísa falou, cada região, cada bairro em São Paulo parece que é um município. Então a subprefeitura pensa de um jeito, tem um potencial de outro, você tem uma inadimplência ou adimplência de certos públicos. Então é por isso que tem que ser na minha visão, assim como as grandes, como a gente falou aqui, tem que ser muito cirúrgico, independente se o projeto é muito grande ou se o projeto é muito pequeno. Cirúrgico no sentido de produto e ticket. Eu acho que essa um pouco a minha visão. O diferencial acaba sendo muito o terreno, né? O terreno, total. Eu acho que no interior também, o desenvolvimento imobiliário, eu acho que é o que separa um pouco, né? O mercado imobiliário ele ainda é muito pulverizado, ele não tem uma concentração, mesmo as grandes empresas, elas dominam uma fatia muito pequena desse mercado, né? Eu acredito que até deva haver uma consolidação maior agora com a questão da industrialização, porque eu acredito que com o investimento, algumas fábricas vão ganhar um nível de escala que você vai começar a ter uma certa consolidação, mas eu acho que não vai mudar o fato de que o gargalo vai estar no desenvolvimento imobiliário. Né? E eu acho que é onde a gente consegue se diferenciar estando ali local. Então você tem uma proximidade ali com o poder público para entender o que ele quer, que regiões que ele quer expandir, o que precisa ser feito. Você tem uma proximidade com os proprietários de terreno. Cidades ali do interior são poucas famílias que detêm a maior parte dos terrenos da cidade. Né? Então essa relação próxima ali com os proprietários de terreno, entender um pouco como funciona a cidade em si. Então acho que o desenvolvimento imobiliário é onde a gente consegue ter o maior diferencial nessas regiões onde a gente atua. E olhando para um futuro, para uma industrialização que deve acontecer nos próximos 10 anos, eu acho que isso vai acontecer. A gente vem hoje se aproximando muito dos players que estão à frente nisso. Então, vocês citaram aqui, a gente esteve lá com o pessoal da Alea, conhecendo a fábrica deles, estivemos lá com o Roberto, lá na Steel Corp, conhecendo o trabalho que eles estão fazendo. Lá em Rio Preto também tem o pessoal do Grupo Lafayette, está fazendo um trabalho bem legal. Então, a gente vem tentando se aproximar ao máximo das indústrias que já estão posicionadas, né, que têm a capacidade ali de fazer um investimento e que estão querendo migrar para esse caminho, né, para a gente desenvolver parcerias,
né? Porque ao passo que eu vejo que essas indústrias hoje, elas também muitas vezes não vão conseguir ter o desenvolvimento imobiliário ali nas cidades, nas regiões onde a gente está. Então, eu acredito que talvez o nosso setor ele vá na baixa renda, né? Onde você tem uma escala maior, deva mudar um pouquinho esse segmento. Você deve começar a ter players fábrica de casas e player desenvolvedores de empreendimentos. E talvez alguns players sejam o mesmo, é a fábrica e o desenvolvedor, mas eu acho que vai abrindo espaço para você ter quem é fábrica e quem é desenvolvedor, né? Então, muitas vezes, o desenvolvedor comprando ali de uma fábrica, a fábrica podendo vender para mais desenvolvedores, né? Você também podendo trabalhar com mais de uma fábrica, mas vai mudar um pouquinho, eu acredito, a dinâmica desse segmento econômico. Falando da industrialização, dentro dessa visão, a gente lembra muito, primeiro de custo, né, no fim do dia, que nosso racional é sempre esse quando está olhando, mas a gente também olha para a velocidade, né? E eu queria um pouco ouvir de vocês dessa velocidade que a industrialização pode trazer, mas como arma estratégica, quer dizer, mais rápido é melhor aqui no fim do dia, quer dizer, quanto eu posso usar a velocidade como arma estratégica versus ter um ciclo mais longo e quanto isso poderia me favorecer. Queria um pouco da visão de vocês ali. Isso é uma coisa que eu viajei para alguns países para tentar entender tecnologia, como o José falou, tecnologia, qualidade e preço. Então esses três aí é complicado no Brasil, não é fácil. Então, algumas empresas produzem hoje em dia igual nos Estados Unidos, estruturas de aço, que você vai lá, o prédio, a fundação, a estrutura como um todo é muito mais rápida. Então, isso é excelente versus TIR versus qualidade. Só que o problema é que também você tem uma coisa que é ticket final do produto que você entrega para o seu cliente. Então, para ele comprar um produto, às vezes, que você vai gastar numa tecnologia muito mais avançada, para você botar isso dentro do preço, a conta às vezes não fecha. Então, isso é o maior gargalo que a gente tem hoje. E aí você pensa assim, vamos fazer então um produto que dá um pouco mais de trabalho, que é o produto que a gente hoje, por exemplo, no Brasil faz principalmente alvenaria estrutural, estrutura convencional, que é o que a gente faz mais no Brasil. Isso, ele é um pouco mais barato, mas ele tem um pós-entrega muito mais moroso. As construtoras têm que dar a garantia de 5 anos, tem que tem que fazer um método construtivo mais de perto para não dar patologia no futuro. Então, assim, aí você fica naquela faca de dois gumes entre vou entregar um produto mais rápido, que vai ser custoso para mim, que não vai ser mais custoso para mim, meu cliente vai ter que pagar um preço maior, ou eu vou entregar um produto que é mais difícil de fazer, porque você depende de mão de obra, você depende de materiais que são um pouco mais baratos, mas ao mesmo tempo o meu cliente vai pagar um ticket mais barato. Então a gente fica naquela coisa entre a faca de dois gumes. Eu acho que assim, pensando um pouco a longo prazo, eu acho que a tecnologia tende a melhorar, os preços tendem a baratear. Eu acho que a longo prazo. Mas hoje no Brasil o método convencional é o que todo mundo está fazendo, é o que fecha a conta. Entendeu? Então é um pouco, acho que é disso, assim. Eu concordo com o Paulo. A gente também atua hoje no método convencional, mas eu acredito que a gente está entrando na fase de transição. Acredito nisso, tanto em função das novas tecnologias que estão vindo, mas principalmente nesses dois motores, que é a escassez de mão de obra. A escassez de mão de obra é algo assim que eu não consigo enxergar ela retroagindo, recuperação. Assim, acho que tem várias iniciativas do setor para atenuar, mas você não vai conseguir resolver totalmente. E é cultural, né, do momento também. As pessoas não querem mais trabalhar, gerações. Cada ano você tira ali a idade média da mão de obra e está mais alta. Isso. Então, acho que isso já é algo que não tem como frear. É algo que passava de geração para geração e hoje não passa mais, né? Com certeza. O trabalho braçal, né? Isso mudou bastante e eu acho que isso vai ser muito difícil de frear. E você tem a reforma tributária que vai incentivar muito a industrialização. Agora, eu acho que realmente o maior desafio, você falou sobre a velocidade do ciclo, né, Thiago? Acho que o maior desafio é porque hoje o cliente ele não financia 100% do imóvel, né? Ele financia 80% do imóvel. Sim. E ele tem 20% ali que ele tem que pagar para a construtora.
Quando o programa foi idealizado, esses 20% seriam uma entrada que o cliente deveria dar. Mas a gente sabe que nenhum cliente hoje tem essa entrada para dar. Então ele acaba parcelando isso ao longo da obra, às vezes até com uma parte pós-obra. E aí realmente quando você olha para fazer um ciclo super rápido de obra, realmente não compensa. Porque você vai terminar a obra e não tem a capacidade de pagamento ali no final. O ciclo compensa ser mais longo. Agora, eu acredito que isso vai ter que ser remodelado no programa. Né? Eu tive num evento da COP com o pessoal da Caixa e com a Inês Magalhães, o pessoal que olha ali para o Minha Casa Minha Vida. E eu vejo que eles estão com a cabeça muito da industrialização. E eles sabem que é um gargalo a questão do pró-soluto. Vai ter que ir para algum então, lugar. Já está na mente ali do pessoal, né? Eu acho que o setor, junto ao Ministério das Cidades, né, ao governo, junto à Caixa, vai ter que repensar o modelo de financiamento atual para poder conseguir fazer um ciclo mais curto, porque se você pensar em eficiência operacional, se você pensar em democratizar a habitação, ou seja, fazer o mais barato possível, caber no bolso das pessoas, o menor ciclo possível era a melhor forma possível. Né? Então, é muito mais um ajuste. Talvez alguma mudança na questão das garantias, né? Se, por exemplo, você pudesse alienar junto à Caixa essa parcela também, mesmo que a Caixa não financiasse tudo, mas você também pudesse alienar na matrícula do imóvel, uma modificação, porque aí você teria muitas soluções de mercado de capitais para poder conseguir fazer esse giro desse recebível, né? Então... porque, na verdade, esse valor ele já está entrando no mercado de capitais hoje, né? O pró-soluto ele já está ali. Ou ele está ali, a incorporadora financiando, mas está agindo ali, né, quase como uma financeira, como um banco nesse sentido, ainda mais quando ela arrasta para chaves ali. Mas você tem o mercado de capitais entrando cada vez mais ali no pró-soluto. Então não é uma... Só que hoje é uma garantia que não existe, né? Sem garantia, exatamente. Acaba tendo um spread muito maior, você acaba tendo que dar outras garantias, né? Então, isso desencoraja você a querer acelerar ainda mais esse ciclo para você ter que descontar mais ainda essa carteira, né? Então, acredito que a estrutura do programa deva mudar. Né? Isso também não vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que esse processo da industrialização ele deve acontecer. Mas a minha visão é que, assim, nos próximos 10 anos haverá uma mudança muito grande no processo todo, da forma que a gente faz, e também vai ter que haver uma mudança também no programa e em como funciona o nosso mercado. Só pensando que vocês estão falando também do pró-soluto, mas como vocês veem também esse acesso ao mercado de capitais? Porque do nosso lado a gente atua... Né, tanto na parte da originação, da análise, quanto na parte do monitoramento do risco da carteira, o modelo preditivo, como isso pode trazer uma visão estratégica, tanto para a concessão, quanto para a cobrança, né, quanto o projeto em si. Mas para vocês terem essa noção real do pró-soluto, que ele tem os mitos e as verdades por trás deles, que eu acho que são polêmicos, mas existe o pré e pós-chaves, né, que no pré-chaves você ainda tem a garantia, por mais que, né, ele seja chamado de pró-soluto, ele está alienado. Mas quando vocês falam de mercado de capitais, né, e também de pró-soluto, que é o encaixe que a incorporadora do Minha Casa Minha Vida tem, como que vocês enxergam isso hoje e o que poderia melhorar para que vocês pudessem acessar esse capital, que às vezes pode alavancar a empresa, mas com um spread muito alto também não tem como você acessar, porque isso vai reduzir sua margem. Então, como acho que na visão de cada um, isso poderia ser atualmente, né? Como vocês veem isso hoje, como poderia ser o mercado de capitais para vocês acessarem esse funding também? Assim, acho que o mercado está amadurecendo essa questão do mercado de capitais junto a esse pró-soluto das incorporadoras. Isso é bem recente, né? No passado o programa não foi feito para isso, então não era papel de uma incorporadora financiar essa parte que o banco não financiava. Isso foi acontecendo. A gente participou, por exemplo, da primeira emissão de CRI que a Caixa fez com esse tipo de garantia, com o pró-soluto ali, né? Foi em 2021, ela nunca tinha feito essa modalidade, outros players já estavam fazendo, mas a Caixa foi a primeira emissão de CRI que eles fizeram. Então, acho que é um processo de amadurecimento que vem acontecendo, né? E eu acho que agora a gente vai ter que ter a profissionalização. A gente estava conversando antes do bate-papo aqui com o pessoal da Liquid, que trabalhou na área de varejo, né? E o varejo
ele já trabalha com essa questão de análise, concessão de crédito há muito tempo, né? Desde a época dos carnês de crediários que você tinha, no varejo você tem muito cartão de crédito proprietário ali das lojas, né? Então já é um setor que teve que amadurecer muito, aprender muito a lidar com essa questão do crédito. Eu acho que o nosso segmento está aprendendo, né? Acho que soluções como o da Liquid vêm para poder transformar realmente esse ciclo que a gente tem, né? Para que você consiga atribuir mais valor a esses recebíveis e consiga ter uma maior oferta no mercado de capitais, né? Conseguindo aí melhorar a questão do spread, fazendo viabilizar. Mas eu acredito que também deva haver algum ajuste na modelagem do negócio mesmo, para trazer uma garantia maior, né? Afinal de contas, hoje, as incorporadoras do Minha Casa Minha Vida que aceitam receber esse pró-soluto parcelado, elas ficam hoje sem garantia, né? Então você acaba caindo numa inadimplência e a necessidade de cada vez mais investir realmente na análise de crédito, na gestão dessa carteira para poder conseguir perder menos, no caso da gestão nossa, e também transformar isso num ativo que tenha mais valor no mercado de capitais. Mas a gente vê muito avanço e uma ampliação muito grande desse mercado, né? Ele vem crescendo muito. Eu acho que até assim, quando você olha, você não teve IPOs mais de empresas do nosso segmento, mas você vem tendo captações cada vez maiores dos fundos imobiliários, né? Então eu acredito que esse mercado de capitais que olha para esses produtos está crescendo muito mais do que o mercado de equity para essas empresas, né? Então deve seguir nessa tendência e cada vez ter mais dinheiro, acho que estruturando, né? E talvez quem fizer a melhor gestão, tiver uma previsibilidade maior, vai conseguir ter spreads menores, né? E isso passa a ser um diferencial competitivo também, porque uma das matérias-primas nossa, afinal, é capital, né? É isso. Eu vim do mercado financeiro imobiliário e assim, o que eu tô, cada vez que passa o tempo, os anos, juros, sobe e desce, solavancos, etc., o que eu mais estou vendo são criatividades que o pessoal está tendo. Então o pessoal está fazendo crédito ponte, está pegando, como ele falou, pró-soluto, pós-chaves também tem os casos que o pessoal pega, fazendo CRI, debenture, nota comercial, tem N formatos que o pessoal tem feito, e os fundos também estão mudando os regulamentos. Então isso para o mercado de capitais melhorou bastante. Então fundos imobiliários, até fundos não imobiliários, fundos multimercados também eu estou vendo comprar esse tipo de papel. Isso ajuda o funding, obviamente, e normalmente desenvolvimento dos projetos específicos. Agora, para IPO, para investir dentro da empresa, isso aí, como a gente viu, foi um monte de empresa aí, foi super difícil os últimos 4, 5, 6 anos, sei lá, quando foi o último IPO. E o que eu estou vendo é que para o mercado de capitais, eu acho que vai ser muito bom para os próximos anos, cada vez mais para o mercado imobiliário. Até porque a gente está vendo aí, como ele falou, assim, captação, principalmente para o setor nosso, assim, de incorporação, está muito bom. Teve um boom que o pessoal pegou de mercado de renda, de captação para o mercado de renda, foi muito crédito, até foi um pouco maior, mas eu estou sentindo para essas operações está cada vez melhorando e aumentando mais. Então, acho que isso está para o nosso segmento, assim, que a gente está vendo para o mercado de capitais e as incorporações que a gente faz, eu acho que está muito bom. Acho que é bem interessante essa visão, Paulo. Falar um dos fundos aqui, que é inclusive investidor da Liquid, a gente estava no evento, e aí a gente foi ver assim, qual era a próxima fronteira, a próxima tese que eles estariam entrando ali. Verdade. E a gente viu, próxima fronteira real estate. Falei, bom, vou investir então em empresas de tecnologia de real estate, assim como já tinha investido na gente ali. Não, eles estão montando um fundo que a lógica é de investimento em equity, em outras operações aqui dentro do real estate. Você vê assim, o apetite ali como é interessante, né? Você tem um VC que tem até uma tese bem diversificada, eles têm lá, mas olhando, falando, cara, aqui eu vou montar uma operação olhando não mais aqui só a tecnologia, a empresa de tecnologia, os múltiplos de tecnologia, mas vou olhar para o projeto imobiliário e mais uma característica, regionalizado. E trazendo um incorporador para dentro do fundo para Trazendo um operar incorporador isso. para dentro do fundo para operar, exatamente. O Lu bem colocou aqui. E a gente, quando pensa o que a gente está fazendo aqui muito na Liquid, né, aqui com
com chapéu de visão, a gente está olhando sempre, não à toa o nome que a gente escolheu, ele tinha muito mais a ver com o fim da empresa onde a gente quer e menos com o início, né? A gente entra muito operacional, entra com decisão, mas quando a gente fala de liquidez, a gente está falando de uma maneira ampla a ideia de liquidez aqui, né? Você ter acesso ativo tá mais líquido, seja por meio da tecnologia, mas por meio dele valer mais. E um dos pontos que a gente enxerga quando a gente facilita esse processo é falar, cara, como é que eu faço para o mercado de capitais, de modo geral, conseguir ser mais criativo nessa jornada? Ou seja, que insumos que eu dou para que eu consiga ter mais criatividade. O dinheiro é bom em ser criativo, né, no fim do dia, mas você precisa dar insumo para ele ali. E eu quero trazer um pouco dessa provocação para vocês. O que você acha que o segmento imobiliário precisa se munir, se preparar para que você consiga ter bons arranjos financeiros? Muito óbvio, a gente esteja num mercado muito subsidiado, mas tem muito espaço ainda para o mercado de capitais. Então, eu acho que é um pouco o que a gente estava discutindo, é ter a carteira de crédito bem definida, risco de crédito, né? Porque os fundos, eles gostam de olhar o quê? Eu já fui do lado do mercado de capitais, então eu falo um pouco mais olhando a carteira de crédito. Então, ele olha muito essa carteira da inadimplência, o risco da pessoa que está comprando o apartamento. Além de analisar toda a carteira de crédito, ele quer ver se, primeiramente, se o projeto é saudável. O projeto é saudável, a carteira é boa, tem um fluxo bom, está atrelado a um financiamento já de algum grande banco, não está. E hoje tem N formatos que antigamente não tinha. Hoje, por exemplo, tem formatos até de fundos entrando em SCPs, em Sociedade de Conta de Participação, que antigamente o fundo nem pensava nisso. E eu que era uma coisa muito informal, um fundo tá por fora de uma SPE. E hoje o fundo pensa como se fosse um investidor quase pessoa física. Então tá muito nessa linha que eu tô achando, como eu falei, acho que muito sofisticado, perto do que, sei lá, 5 anos, até 5 anos atrás era. Então acho que tem melhorado cada vez mais, assim. Eu acho que é o futuro, assim, pro Brasil, assim como é nos Estados Unidos, como grandes mercados de real estate, aí, como você falou, eles já vão por essa linha de fundos que compram áreas, viram permutantes, ou fundos que compram SCPs e entram no equity numa incorporação. Então, acho que é uma mescla que cada vez mais no Brasil está sendo fomentado. Eu acho que esse mercado não era tão desenvolvido ainda aqui no Brasil em função das características. Você tinha um dinheiro ali do SBPE, que era um dinheiro muito barato, que ele era sustentado ali por uma poupança que a tendência é de acabar, né? Hoje, seja pelo acesso ao conhecimento, né? Seja a taxa de juros estando mais alta, mas as pessoas hoje conseguem, com 2 cliques ali num aplicativo, colocar o dinheiro num lugar melhor do que a poupança. Então, há uma tendência de que esse capital barato, que era o SBPE, né, já está bem escasso e que tenda a acabar. Ainda tem o dinheiro do FGTS, que subsidia aí o Minha Casa Minha Vida, sustenta o Minha Casa Minha Vida, mas eu acredito que agora, tendo menos recursos baratos como existia, naturalmente começa a amadurecer o mercado de capitais como a única alternativa, né? Acho que esse assunto de funding, ele é amplamente discutido em todo evento que a gente vai do setor, né? E não tem muita saída, né? É o mercado de capitais mesmo, no mundo opera assim, através do mercado de capitais. Então, acho que agora, não tendo mais esses fundings baratos que você tinha, você começa a ter um amadurecimento do mercado de capitais, e aí realmente eu acredito que precisa haver uma estruturação melhor mesmo de política de crédito para poder conseguir gerar mais valor, né, para essa carteira, porque pensando, a gente deve começar a ver cada vez mais, por exemplo, né, já que a incorporadora está tomando risco ali, a gente deve ver cada vez mais a incorporadora ela financiando. Com certeza. Né? Teve muita tabela direta esse ano, né? Enfim. Muita. Você está tendo um crescimento. Um crescimento. E o potencial de até o incorporador falar, eu prefiro assumir, já que eu estou assumindo uma parte, eu não tenho garantia nenhuma, é melhor eu assumir o todo, né, que é a tabela direta, e no final eu fico no risco, mas eu fico também alienado à garantia, né? Sim. Porque quando a gente olha para o Minha Casa Minha Vida e vai crescendo a inadimplência, você fica vendido sem garantia ali no pós-chaves, né? Então, acho que isso também tem uma mudança muito estrutural. E aí a gente volta pro programa, né, do Minha Casa Minha Vida. Então, às vezes vale você ter alguma porcentagem ali de tabela direta para você assumir o risco, mas você tá 100% olhando esse cliente e tem a sua própria política de crédito. É exatamente né? isso.
Quando Porque você senão começa a você ter tem. que ter essa estrutura, né, de análise de crédito, né? Eu acho que ainda no Minha Casa Minha Vida tem uma dificuldade porque o funding ainda é muito barato, né? Então, eu acho que Completamente. a gente não vai conseguir financiar um cliente a 5%, 5,5%, que é o Não. Minha Casa Minha Vida. Mas, por exemplo, fora do Minha Casa Minha Vida já começa a ficar atrativo, né? E conforme você vai tendo onde vender esse recebível, né? Porque também não é papel ali da incorporadora ficar com isso, Sim. mas ele tendo o mercado de capitais mais maduro, conseguindo vender isso, porque você já está fazendo todo o trabalho, né? De fazer a venda, de analisar o risco do cliente. Muitas vezes O vai desafio acabar já tá ficando de mais ponta a ponta. barato o ciclo de você financiar e Cobrar, levantar isso no levantar. mercado de capitais do que transferindo para os bancos, né? Com certeza. E a gente está vendo, como o Paulo disse, um monte de coisa sendo criada, né? Eu tive uma reunião da Caixa esses dias também, o pessoal trouxe uma ideia legal, que é a Caixa operando a estrutura ali de CRI. Não, o CRI sendo de terceiros, mas a Caixa usando a estrutura dela de engenharia para fazer a estruturação do projeto em si, que é um outro ponto super legal, porque eles têm um know-how muito grande de engenharia, de riscos, né, dessa parte de obra, de Capilaridade custo, de também, né? cronograma. Assim, E aí, mas o capital não vindo da Caixa, vindo de outros fundos ali estruturando um CRI. Então, realmente, esse mercado está passando por um monte de coisa. Acho que a tecnologia também ela vem para ajudar bastante, né? Acho que quanto mais está se implantando tecnologia nesse segmento, mais possibilidades está se criando, né? Uhum. Acho que a gente está chegando ao fim do episódio, mas eu acho que trazendo para hoje vocês investem em tecnologia, acho que isso é um ponto importante até para vocês darem de dicas, já que são dois mundos diferentes dentro do mesmo segmento. Como que vocês enxergam a tecnologia e o que vocês também estão fazendo hoje dentro de casa, né? Se vocês investem, vocês põem isso no planejamento, né, dos anos seguintes, acho que isso é importante para a gente entender também. Assim, eu acho que a construção e a incorporação virou dois meios à tecnologia. Eu acho que tem que ter tecnologia. Não era igual antigamente, que o pessoal fazia tudo quase na mão, no papel e torcia para dar. Então, assim, a gente hoje, desde comprar um terreno, a gente faz uma análise de viabilidade. Já usa sistema para fazer análise de viabilidade. Centro de custo, tudo a gente usa outro sistema para fazer todo o centro de custo, pagamento, orçamento, tudo. E aí tem um outro sistema que a gente faz, aí já a gente criou exatamente o que a gente estava falando de política de crédito. Que, por exemplo, a gente contratou exatamente a Liquid para poder fazer essa análise de crédito. Porque para a gente também, a gente viu que quando tinha esse repasse, essa análise de crédito é super importante. Então, a gente sempre fazia, vamos formatar aqui a demanda mínima da Caixa Econômica Federal, repassar isso para o banco e chega uma demanda mínima. Não, tá tudo certo. E é o que a gente estava falando. Aí chegava na demanda mínima, caía 5, 6, 7, 8 pastas ou 10%. Aí pra gente ficava complicado de repor ou ter que aportar a diferença. Então o que a gente começou a fazer? Não, vamos fazer uma análise de crédito criteriosa, atinge um pouco mais que a demanda mínima da Caixa, trazendo tecnologia para essa análise e a gente consegue agilidade. Então a gente, do começo do processo até o final do processo das vendas e entrega das chaves, tem que ter tecnologia do começo ao final, tanto de crédito, viabilidade técnica financeira e como até de cronograma de engenharia. Então, hoje o segmento, eu diria, principalmente de incorporação, sim, muito voltado para a tecnologia, tem que ter. Acho que principalmente na época da pandemia, né, todo mundo teve que digitalizar seus processos, então os fluxos já passaram a ser totalmente digitalizados, então integrados aí aos sistemas. A gente está passando agora por uma reimplantação do nosso sistema, do nosso ERP. Então, a gente tem vários investimentos em tecnologia na empresa, mas a gente entendeu que a fundação, né, a base ali da nossa tecnologia, ela precisava ser reimplantada. Quando a gente implantou, a empresa era muito pequena ainda, era um outro formato, né? Ela agora cresceu bastante. Então, ano que vem, o nosso principal projeto é a reimplantação do nosso ERP. E em cima disso, a gente quer reconstruir alguns fluxos nossos para trazer aplicação de tecnologia, né? Então, a gente olha muito para a questão da diferenciação no mercado,
que no produto é meio difícil você se diferenciar. Os custos são os mesmos para todo mundo, o preço de venda é o mesmo. Então a gente está olhando cada vez mais para a questão da experiência do cliente. A gente trabalhou bastante esse ano, a gente conseguiu atingir a nota 8 no Reclame Aqui, uma evolução muito grande nessa parte do atendimento ao cliente, mas fazendo o básico. E agora que a gente está conseguindo fazer o básico bem feito, a gente quer partir para um novo cenário onde a gente quer trazer tecnologia, trazer um aplicativo para o cliente, que desde quando ele compra o apartamento ele já tem o aplicativo, mas é o mesmo aplicativo que ele vai usar para viver lá depois, que vai cuidar do condomínio, que vai cuidar da vida dele. Então a ideia nossa é, na questão do cliente, entrar no pós-ocupação, e para isso a gente vai precisar aprimorar bastante, ter um investimento bem grande na parte de tecnologia, mas a gente decidiu dar um passo para trás, fazer a reimplantação do nosso sistema, do ERP principal nosso, e na sequência a gente deve construir essa esteira. Então, com certeza, o investimento em tecnologia está como prioridade para a gente. Boa, boa. Gente, caminhando aqui para o final, para a gente é muito importante a gente ter a visão sempre a gente traz profissionais aqui de um modo geral que estão atuando, gestores, né? Mas a oportunidade para a gente aqui de ter 2 CEOs aqui nesse bate-papo é importante. Não à toa a gente escolheu um tema aqui que era de visão estratégica, um pouco entender um pouco como funciona a cabeça de cada um, trazer esse tema aqui pra gente é muito bacana, porque tem que ter alguém que está pensando a visão, que está desenvolvendo a tese, está pensando nessa visão estratégica. Então eu queria agradecer a vocês aqui por compartilharem um pouquinho aqui da visão de vocês com a gente, tá? Casa aqui está sempre aberta para esse bate-papo. Sintam-se à vontade aqui da gente voltarem, repetir aqui. Boa. E muito obrigado pela Gente, presença. obrigada, Thiago. Quiser. Obrigada a vocês por terem vindo. Boa, obrigado. Acho que ainda é episódio de fim de ano, mas que a gente vai lançar no começo do ano. Mas muito obrigada. Já Pedro veio de longe para estar aqui. Paulo não de tão longe, mas também todo mundo se esforçando aí com a agenda. Então, obrigada. Boa. Foi muito, muito importante pra gente. E com certeza a gente vai ver os desdobramentos do podcast na vida real no ano que vem, né? Boa, Isso aí. exatamente. Obrigada, Obrigado vocês, gente. Obrigada, gente de casa. Obrigadão. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado, Thiago. Uma oportunidade muito bacana aqui de poder trocar experiências com o Paulo aqui Prazer também. também. Muito bom, gente. Pô, Obrigado, querido, gente. Obrigado, hein? Prazer.